E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dancisa, hoje com mais um vídeo aqui no canal, só que com uma proposta diferente, né? Apresentando pela primeira vez aqui o meu rosto, mas a ideia central aqui desse vídeo não é só essa, apresentar pela primeira vez o meu rosto aqui no canal, como também trazer uma atualização sobre o tipo de conteúdo. Eu tô há 3 semanas aí, né, sem trazer vídeo novo, mas hoje eu trago uma atualização que vai ser sobre o estilo dos vídeos que eu vou estar trazendo. Eu vou estar basicamente trazendo reacts, como é o caso de hoje, e eu vou estar continuando com aqueles vídeos mais conceituais como eu vinha trazendo aqui no canal. Então eu vou estar basicamente utilizando esses dois tipos de conteúdo e migrando entre eles. Então, eu vou seguir nessa proposta mais ou menos de vídeos nesse estilo, tá? Que é basicamente de universo gamer, né? Tipo, de outros criadores de conteúdo que falam sobre games, mas pretendo aí mais pra frente expandir um pouquinho também, reagir a alguns vídeos aqui que podem ser, sei lá, sobre animes, séries, filmes, mas nesse começo é a proposta inicial do canal, é o que eu mais tô querendo comentar no momento. Vou estar focado nesse estilo, nesse universo, nessa pegada, que são os games, né? Basicamente. Então é isso, a atualização aí já apresentada no começo do vídeo. Vamos começar aí com a nossa React de hoje. Basicamente eu devo trazer umas 3 Reacts por semana, e aqueles vídeos mais conceituais que eu vinha trazendo, só com a minha narração de fundo, escolhendo um tema, eu devo trazer mais ou menos aí de 2 em 2 semanas. Basicamente essa vai ser a minha schedule, digamos assim. Bom, e hoje vou começar aqui então assistindo um vídeo do Artplay, que é um canal que particularmente aí no meu tempo livre eu assisto bastante, no meu tempo pessoal. Eu entrei em contato com o Art, perguntei se estava de boa e reagiu os vídeos dele, ele falou que estava super tranquilo, então, pô, tamo junto demais. E hoje eu peguei esse vídeo aqui que são os 10 chefes mais marcantes da From Software. Eu não sei se são 10 chefes mais marcantes pra ele, ou, enfim, se ele fez, tipo assim, no geral, né? Também não sei se é um top 10 ou se é 10 assim, tipo, só falando e é isso aí, sem posição exata. A gente vai descobrir isso aqui no vídeo. Então vamos assistir juntos, mas antes eu tenho um vídeo bem legal aqui no canal, que foi o primeiro vídeo que eu trouxe, se eu não me engano, que é sobre a dificuldade no mundo dos games. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, cara, aquele vídeo lá ficou bem legal, vou estar deixando aqui na descrição, caso você queira conferir. Você pode dar uma olhadinha lá, ficou bem legal, eu cito alguns Souls Likes, obviamente, né? Não tem como falar de dificuldade no mundo dos games sem falar de Souls Likes. Eu cito inclusive o Sekiro, que é o primeiro jogo que tá aqui no vídeo, então é isso, vamos começar aqui então. E durante aqui o vídeo eu vou dando a minha opinião, né? Já joguei alguns Souls Likes, gosto pra caramba, né, desse subgênero. Os bosses que eu já enfrentei, eu vou comentando aqui, os que eu não enfrentei eu vou comentar também. Vou estar falando que não enfrentei, e vamos lá. Os chefes da From Software, eles são incríveis, muito deles, né? Com Outros certeza. são mais ou menos, mas existem muitos chefes que são Faz muito parte, né? marcantes na franquia e nos jogos desenvolvidos pela From Software como um todo. E eu vi o vídeo lá do BRQS Edu falando dos 12 chefes que mais marcaram ele da From Software. Eu vi esse vídeo também no YouTube, mas eu não cheguei a assistir ainda não. Vou fazer a minha versão também nessa lista. Interessante. Então é a lista dele, a lista pessoal dele, dos 10 bosses da From Software que mais marcaram ele pelos motivos dele. Ele vai comentar aqui. Entretanto, em vez de 12, eu coloquei 10. Justamente pra Mais ficar fácil, mais né? difícil, galera. Teve muito boss que eu queria ter colocado aqui. Teve boss que eu coloquei, depois eu tirei pra colocar outra, depois eu voltei. Eu fiquei muito indeciso. Cara, separar 10 bosses da From Software, por aquilo que parece, é bem difícil, tá? Porque são vários jogos, né? Tipo, a gente tem Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 1, 2 e 3, Elden Ring. E, cara, dentro desses jogos que eu falei aqui, são vários bosses que são muito icônicos, que são muito marcantes. Então é uma tarefa bem difícil, assim. Preciso com alguns, mas eu espero ter conseguido falar dos que mais me marcaram. E qual o sentido que é de chefe marcante? Existem vários aspectos que eu considerei. Pode ser uma luta que foi muito difícil, me marcou por essa forma. Sim. Pode ser uma outra luta que o chefe era tão tosco e frustrante que acabou marcando. Ou simplesmente porque a cutscene, o visual, a história era muito bacana daquele boss, tá? Então, basicamente... Design, né? Tipo, às vezes o design do boss, às vezes marca pra caramba, tipo, dependendo do design que o boss tem ali. Tipo assim, cara, uma boss fight, ela é constituída de muitos fatores, né? Tipo, você tem um cenário do boss que você tá enfrentando, você tem a trilha sonora, você tem o design do boss, você tem o boss por si só na gameplay, como que é a moveset dele, se ele é um boss que tem alguns golpes um pouco injustos ou não, ou se ele é um boss super tranquilo, que, tipo, te dá muito tempo de resposta pra você poder bater à vontade ali. Cara, são muitos fatores, né, que acabam ali juntos compondo uma boss fight. Então, interessante aí os pontos que ele usou como critério, né? Eu usaria basicamente pontos bem semelhantes também. Então, esses critérios meio aí, né, bagunçados que eu escolhi. Então, gente, começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Você é aquele cara que compra um jogo... Ó, o Stellar Blade aí. Stellar Blade, inclusive, que eu não joguei, mas eu quero jogar ainda. R$30, amor. Então venha pro nosso grupo de promoções para você buscar as melhores ofertas de games, acessórios e periféricos e mentir sem dor na consciência, porque pelo menos você buscou o melhor preço. O link dos nossos grupos estão aí na descrição. Bora lá. Show de bola. Vamos começar com o Capra Demon. Putz! Ó, o Capra Demon... Pior que ele abre o vídeo ali mostrando em algum momento ali o Capra Demon. Eu até fiquei quieto, mas eu pensei, será que ele vai citar o Capra Demon?
Cara, o Capra Demon é sofrível. Vamos ver, ele vai comentar aqui primeiro, ele vai dar a opinião dele, do porquê que marcou ele. Eu não sei se foi no sentido bom ou num sentido meio negativo, né, que marcou ele. Mas durante aqui o comentário dele eu vou dando a minha opinião sobre. Piroto com 2 cachorros em uma arena que parece um apartamento de 5 mil reais que você aluga no centro de São Paulo. Um negócio tem Caraca. 5 metros quadrados e você luta Horrível, naquela meu arena Deus do céu. desgraçada com esses bichos. Cara, olha esse cubico que você enfrenta essa praga desse bicho, mano. Tem 5 metros quadrados. Olha isso, mano. Olha isso, olha a escadinha. Tipo assim, é muito estreito. É muito estreito. Esses cachorros são uma merda. Os cachorros enchem muito o saco. O Capra Demon em si, ele não é difícil. Eu, particularmente, eu não acho que ele tem uma movezete tão frenética, ou rápida, ou injusta, enfim. Só que o problema é o cubico que tu enfrenta o cara, pô. E aí entra no ponto que eu falei. O cenário, muitas das vezes, ele conversa muito com a boss fight. Cara, nesse caso aqui, o cenário, ele é literalmente mais um boss ali junto, sabe? É o Capra Demon com os cachorros enchendo o saco e o cenário sendo um boss junto, sabe? Então, tipo assim, essa luta aqui ela é sofrível. Eu não morri tanto nela. Eu não lembro quantas vezes eu tentei, mas eu lembro que eu não fiquei empacado nela nem algo do tipo. Mas é aquela boss fight que, tipo assim, mesmo que... Inclusive eu tô com a mídia física do Elden Ring bem aqui em cima agora que eu vi. Vamos ver se ele vai citar algum de Elden Ring. Mas mesmo se for aquele boss que você não acabe empacando, que você não fique muito preso nele, cara, é uma merda, assim. Tu vai sair da boss fight, assim, tipo, pensando assim, putz, cara... É sério? Tipo, precisava ser assim o cenário? E você luta naquela arena desgraçada. Olha isso aí, mano. Olha essa escadinha. Não seria nem tão marcante assim. Justamente pela arena. Até porque esse boss, ele vira um inimigo comum depois no jogo. Verdade, eu não lembrava disso. Que é verdade. O boss dessa luta. Essa luta sequer seria... Mano, olha isso aqui, mano. Ninguém iria lembrar dela, simplesmente. Cara, é muito ruim, mano, esse cenário aí, mano. É uma luta muito difícil, você depende muito da sorte, você fica tenso, porque fica aqueles 2 bichos que às vezes você nem consegue meu atacar. pai amado, só de rever isso daí, filho. Já até dá dor de cabeça. Coisas marcantes, assim, porque ela é uma dificuldade apresentada quase que no começo do jogo, então ela fica marcada na sua cabeça. É complicado, mano. Bem, vamos para ele aqui. Quando eu joguei... Cara, eu amo Dark Souls 1, tá? Eu acho que da trilogia é meu favorito. E quando eu zerei pela primeira vez o Dark Souls 1, fiz tudo bonitinho, terminei a campanha, fui pra DLC do Artorias. Logo na sequência, eu comecei uma nova run jogando. E aí eu queria fazer uns bagulho meio de maluco, meio impossível, assim, tipo... Aquele desafio meio de doido, assim, jogar pelado e tal. Jogar pelado com o boneco pelado, tá? Do jogo. Não eu. E aí, tipo... Quando eu comecei a run, eu fiquei pensando assim, cara... O que mais me desmotiva quando eu relembro que eu vivi nesse jogo? E eu não vou falar que é top 1, porque tem o Wars, tem o Smaug, eu não sei se ele vai citar eles aqui. Mas assim, o Capra Demon, acho que tava pelo menos, tipo, no top 5 aí de coisas que mais me desmotivava a, logo na sequência, jogar tudo de novo, sabe? Bom, vamos aqui pro Ludwig, né? Ou Ludwig, pelo que eu tô vendo aqui. Bloodborne, inclusive esse boss eu não enfrentei, eu não joguei a DLC de Bloodborne, mas eu conheço muitos boss. Já vi a boss fight, né? E a trilha sonora desse boss aqui é impecável. É facilmente uma das melhores trilhas sonoras que a From Software fez até hoje, assim, fácil. Acho que, sei lá, deve estar num top 5 aí da From Software, tipo, de trilha sonora de boss. É fenomenal, cara. Esse aqui, ele nunca falta numa listinha minha relacionada a Bloodborne é maravilhoso, né? Eu não zerei Bloodborne, que é o boss que mas até o ponto que eu joguei eu tava amando a experiência. É um jogaço, Pena que né? A Sony abandonou o jogo. A história dele é maravilhosa, a música dele é incrível. Muita gente realmente elogia a lore dele. Tem uma Moonlight, a melhor espada do jogo, cara. Pois é, esse boss aqui ele é completo. Além dele ter um visual super marcante, porque ele é um cavalo bizarro. Cara, né? realmente A maioria dos chefes que muito bizarro. Bloodborne são feras, pelo menos no contexto de lore. Pô, a From Software fazendo... Eu até comentei no começo do vídeo, né, sobre visual de boss. A From Software fazendo design, cara, visual de boss é maluquice, mano, esquece. Tá maluco. Ele tem um visual bem diferente, né? Uma risada. Cara, enfim, o conjunto desse boss é maravilhoso. E esse boss aqui é o meu favorito. Top fácil 3 ali, talvez da From Software favoritos. Que eu amo de paixão, eu acho incrível essa luta. Bem, mas vamos falar de uma luta que realmente eu acho que é uma das mais marcantes. Assim, fácil. Eu não tô ranqueando esse jogo, mas eu conseguiria colocar esse boss aqui. Nossa, só de olhar já dá até, ó. Já até arrepia, já dá até uma dor de barriga, mano. Poderia mudar o rumo da minha vida. Talvez esse canal não existiria da forma que é, ou nem sequer Caraca. porque eu desisti de Dark Souls 1 durante uma semana. Ó, mano, dropou. Eu simplesmente parei de jogar. Mas eu fui insistir. Isso não aconteceu comigo com o Dark Souls 1, mas aconteceu com Sekiro. Ele deve mencionar algum boss aqui de Sekiro. Aí eu comento sobre isso melhor. Mas o Orsten Smog, meu pai amado.
Tem até trauma disso aqui. Tente. Eu fui e continuei e falei, não, eu vou derrotar essa desgraça, né? Esse aqui, sem dúvidas, ele é sempre lembrado como um dos chefes mais difíceis já feitos pela From Software. Com É certeza. uma luta de chefe que muitos jogos, até a própria From Software tentou replicar lutas duplas de chefes e nunca Sim. conseguiram fazer na maestria que é. Afinal de contas, Sim, você sim. derrota um e ele absorve aquele que foi derrotado, né? Uma luta dupla. Cara, essa luta aqui era muito complexa, porque, tipo assim, chega a ser engraçada, porque o cenário... Lembra do Capra Demon, que ele falou agora há pouco? Então, pra quem não jogou Dark Souls 1, vocês podem ver que o cenário, tipo assim, não é pequeno, assim, sabe? Você tem um espaço legal ali. Você tem uma área legal pra você poder correr e tal, transitar. Só que... Eu esqueci agora, cara, se o gordão é o Smaug ou se é o Orsten. Eu esqueci agora. Mas o gordão, tipo assim, ele te engana muito, sabe? Tipo, no alcance, na hitbox dele, ele te engana muito, porque você pensa que você tá distante o suficiente. E assim, claro, você tem que manter uma distância estratégica, ao ponto de você poder também ter um time de ir até ele e bater nele. E aí você fala, não, tô safe aqui. Aí o cara vai e te acerta, mano. E tipo, cara... dois bosses numa boss fight, normalmente em games, é uma coisa que vai te dar dor de cabeça, né? Normalmente é embaçado mesmo, independentemente do jogo. Em alguns é mais, em outros é menos. Aqui é muito. Aqui é tipo, muito pra cacete, assim, sabe? Cara, isso aqui traumatiza fácil a pessoa que tá na primeira run do Dark Souls 1, hein? Não, primeira run, tipo assim, se eu for rejogar agora o Dark Souls 1, eu vou passar mal nisso aqui, esquece. Cara, eu não dropei o Dark Souls 1 aqui, mas eu lembro que eu acho que eu fiquei papo de uns 3 ou 4 dias. E assim, 3 ou 4 dias, né? Tipo, vão lá, tento 3 vezes e para. Não, jogando direto. E eu não passava dessa praga, mano. Eu não passava desses dois aqui, ó. Que isso, mano. Cara, tá maluco. Inclusive, deixa aí, se você já jogou Dark Souls 1, deixa aí nos comentários. Quem você preferia como super boss na fase 2? O Orsten ou o Smaug? Conforme falei, eu esqueci aqui quem é quem, pelo nome. Mas eu preferia enfrentar o gordão na fase 2. Eu preferia enfrentar o gordão. E quando você derrota um, ele absorve. E aí, ele vira Sim. um super boss. E depende de qual você derrota primeiro. É uma luta muito legal, muito maravilhosa. E mostra como é pra fazer lutas de chefes duplos. É muito difícil, mas é muito icônico, é muito icônico. Bem, vamos aqui puxar mais um do Dark Souls. Maravilhoso Artorias, Vamos né? colocar também. Caraca, gostei de ver. Tá botando vários bosses aí de Dark Souls 1, hein? Pô, eu como um amante aí de Dark Souls 1, fico muito feliz. Aqui é o nosso queridão, né? O Artorias. Maravilhoso Esse Artorias. boss aqui, mano, o visual dele não tem como não lembrar dele. É uma Tudo das é coisas mais impecável, marcantes mano. que a From Design, trilha sonora, a lore do Artorias, que é maravilhosa. Putz, Software já criou de todos os tempos, né? Um guerreiro que foi consumido pela escuridão e que você encontra ele num estado deplorável. Toda a história, mas o visual desse nossa, a boss, movezete do o Artorias chega ficou na minha golpes, a cabeça. boss O fight girinho, é o muito girozinho que ele dá boa, assim tá? pra E a bater. From Software mostrando que ela se supera em DLCs, em trazer chefes, que inclusive muitos daqui da lista são chefes que você encontra em DLC, porque ela o girozinho que ele dá. ainda mais os chefes Nossa, do jogo mano. base. E o Artorias é um desses chefes que são Maravilhoso, um dos melhores bosses, cara, que ela Falando em fez. DLC, por que não um chefe que é simplesmente um bebê adulto que sai de uma placenta e começa a chorar? Eu estou falando dele. Esse aí eu não tô ligado. Esse Ah, boss de aqui, Bloodborne. ele Esse eu não marca diversos enfrentei. pontos. Esse até o ponto que eu fui eu não enfrentei ele. Eu não cheguei. Ah não, peraí, ele falou que é de DNC? Esse boss é de DNC? Eu não prestei atenção agora. Peraí, ele falou que é DNC? Deixa eu ver aqui. Porque se ele falou que é DNC, obviamente eu não teria enfrentado mesmo, porque conforme falei eu não joguei a DNC de Bloodborne. Mas eu também não terminei a campanha. Eu joguei até um certo ponto do Bloodborne, mas eu não terminei a campanha. Inclusive eu tenho que tomar vergonha na cara e terminar. Mas, deixa eu ver aqui. Bebê adulto que sai de uma placenta e começa a chorar. Peraí. Esses chefes que são maravilhosos. E falando em DLC, por que não um chefe É de que é DNC. simplesmente um bebê adulto que sai de uma placenta e começa a chorar? Eu não enfrentei esse obviamente, né? Não enfrentei esse boss, mas eu tô ligado nesse boss aí, eu já vi vídeo dele. De vários pontos. Por quê? Esse chefe aqui, a galera me fez um alarde gigante falando da dificuldade do órfão de Kos. E eu falei, beleza, vou passar sufocos no órfão de Kos. Cheguei lá no órfão de Kos e eu derrotei ele na segunda tentativa. E Caraca. isso, né? Isso é uma das coisas É que uma marca, sensação porque eu boa, né, lembro que a mano, galera quando me isso fez acontece, assim, marcar tipo, esse boss justamente por ser todo mundo bota muita difícil. hype Quando num eu cheguei boss. lá, eu simplesmente Eu passei por isso com o boss Sekiro, mas eu não vou falar aqui ainda não. Vamos ver se ele vai citar esse boss aqui. consegui, por sorte, provavelmente. Todo mundo fala do na boss, segunda quando você chega lá, tentativa. tipo, Mas não é só isso que me marca nesse chefe. você acaba até justamente passando é o que rápido. Eu falei, os visuais dele é incrível, mano. Ele é um bebê adulto que ataca com uma placenta. Isso por Cara, si que só é bizarro. algo fenomenal, algo que você fala, mano, isso aqui, obviamente, que saiu da mente do nosso titio Miyazaki. que Miyazaki, veio né? direto pra Sensacional. jogo. Seguindo na sequência de
Não tem o Oda é gênio? Miyazaki é gênio, pô. Boss de DLC não Ó, tem Dark Souls como. 2. Ciralone, nossa senhora, mano, esse boss aqui, ele me dá calafrio, porque ele é um chefe muito difícil. Embaçado, e tá? não só por ele ter uma boss fight difícil. A maioria um cita timing ele que também. Eu acho muito difícil de desviar, eu bugo com o Ciralone, mas o caminho pra chegar até ele é uma das maiores desgraças do mundo dos jogos. Você não consegue correr até o boss, não dá pra correr até o boss, porque você provavelmente vai ser atacado, você vai gastar êxito. Você vai chegar. Mas se você quer lutar com os inimigos no mapa, você também vai ser destroçado, porque aqueles cavaleiros são muito Nossa, difíceis, é uma cara. merda. Eu acho que o caminho até ele marca tão qual o mesmo coisa que esse boss A faz. própria boss Mas fight, sim. Ciralone, hein? Lembra que eu falei das coisas que acaba compando uma boss fight, né? Tipo, trilha sonora, design, enfim. O caminho até o boss é uma dessas coisas, né? Principalmente quando a gente fala de Souls-like. É um caminho que me marcou, mano. Tipo assim, ele não é difícil, mas é muito extenso, né? Porque eu fiquei tipo assim, caraca, mano. Eu achei muito extenso na época que eu joguei. Foi o caminho até o Final Boss do Dark Souls 1, cara. Eu falei, caraca, eu achei bem longo, assim, sabe? Não é difícil não, mas, pô, toda vez eu tinha que ir lá fazer aquele trajeto todo. Ainda bem que ele não é difícil, né? O Final Boss do Dark Souls 1. Incrível, aquele chãozinho lustrado, bonito, uma luta absurdamente da hora. Passaram o produto mas, no piso aí, mano, ó. Dá até pra ver o difícil, reflexo. papai, difícil demais. Bem, vamos falar de um aqui que... ele Dark é Souls 1 de daquelas novo, hein? marcas negativas, Ih, esse boss aí é que polêmico, é hein? a Bed of Chaos, ou Berço do Caos, depois que foi traduzido aí. Esse Que um boss é chefe que polêmico. a Tem From muita Software gente que falou, não "Por gosta não desse colocar boss." sessões Esse boss aqui eu sou neutro, porque, tipo assim, a boss fight, eu não acho uma boss fight muito icônica. É até uma boss fight fácil se você saber o que você tem que fazer, né? Se você souber, quer dizer, o que você tem que fazer, ela é uma boss fight bem tranquila, bem de boa, assim, não é muito marcante. Só que ao mesmo tempo, eu gosto dela, porque eu acho que ela sai muito do habitual, do que vinha sendo os bosses de Dark Souls até esse ponto aí, né, do Dark Souls 1. Então acho que, sei lá, por sair um pouco da caixinha, eu gosto dela, eu acho ela legal. plataformas nesse boss. Seria legal, né? Uma sessão plataforma aí. Coloca os caras pra pular. Num jogo que é horrível de pular, mano. É verdade. E essa luta marca por causa Verdade. disso, né? Tem técnicas de você passar ela, né? Mas, mano, a primeira vez que eu joguei, eu não fazia ideia que dava pra eu usar o arco pra atirar a distância. Enfim, passei do jeito... Cara, os caras estavam muito doidos quando fizeram essa boss fight aí, mano. Decorando, né, ali o que ia caindo, mas Os era caras tá muito viajando frustrante muito, essa velho. luta. Ela tem um péssimo design de boss. Nossa, e ela olha esse marca pulo, de mano. uma forma extremamente negativa as minhas Nossa. jogatinas. Vamos falar do nosso querido dragão Midir. Mano, Midir também lembra muito... por Sempre sua vai ser arena citado também, embora né? diferente do Capra Em Demon, bosses mais ele seja um marcantes boss ou muito difíceis, legal. né? Mas a sua arena me lembra porque ela é uma arena grande demais e esse chefe, ele faz um bom uso dessa arena. Pô, de uma esse forma boss, ele com bate raiva. muito, Porque, mano. né, eu falo muito disso aqui desse boss. Bate, Ele bate, é um boss bate, parece que ele não difícil, dá ele é um boss que tem tempo muita pra- vida, muita defesa, então você demora a matar. E ele é um boss que ele não tem aquelas paradinhas da IA que eu gosto de chamar. Que às vezes o boss atacou, fez um combo, ele ficou um pouquinho parado e deu aquela Aí, olha, brecha acabou de pra você citar, atacar. é exatamente Ele tem isso. muito pouco disso, pelo fato de que no momento que teria essa brecha, esse desgraçado ele pula pro fundo da arena, ele pula lá pra longe. Aí tu vai andar Sim. até chegar nele, ele já tá virado no Jiraiya de novo. Mas é uma baita Então, boss o fight, Midir né, mano? É Pô. um capeta de dragão, mas muito legal também, mano. Esse Sim, boss sim. aqui é super da hora, né? E claro, né? Uma das lutas mais difíceis que eu presenciei na minha vida e que eu presenciei num jogo da From Software. Eu acho que esse aqui é o Ó. top 1 chefe mais difícil Ó, da From Software. agora eu tô curioso. Por isso que é E eu falar de óbvio que ele Sekiro? tá nessa lista, o nosso Pra velho, falar desse o jeito, Shin. Mano, o Ishin de Shin Sekiro. E aí a gente chega num ponto, que é o ponto que eu ia falar. Daquela parada que eu falei, que tipo assim, quando falam muito de um boss, você chega lá e não acaba sendo tanto como você imaginou. Talvez porque falaram que era a coisa mais difícil do mundo, não sei. A primeira vez que eu, tipo assim, o Sekiro eu joguei emprestado de um amigo. E, tipo, ele tinha falado comigo que ele tinha passado mal nesse boss aqui. Tipo, ele ficou, acho que, papo de uma semana. Ele chegou ao ponto de cogitar desistir. Ele chegou ao ponto, tipo assim, sabe quando você tá muito tempo num boss e você fala assim, cara, eu acho que não dá pra eu passar disso, sabe? Tipo assim, mano, acho que o problema tá em mim, acho que eu não consigo, sabe? Você começa a duvidar da sua própria capacidade de tanto que você... Mano, porque você tá lá num loop, você tenta, não consegue, você fala, pô, mano, não é possível. E aí, tipo, isso aconteceu com ele comentou comigo antes de eu chegar nesse boss. E aí no dia, eu lembro até hoje que eu zerei o Sekiro no domingo, foi no ano passado isso. E aí quando eu cheguei no Ishin, cara, eu acho que passei com uma hora e meia mais ou menos. Pra o que ele tinha falado, eu considerei que eu passei rápido. Eu achei um boss difícil, o Ishin é um boss difícil de fato. Pelo que eu me recordo, ele tem 3 fases, ele começa a alternar conforme vai passando de fase em fase, ele começa a alternar o que ele vai fazendo, tipo o lance da arma e tal. E tem o Genichiro antes também. Então toda vez você tem que enfrentar o Genichiro. E aí na sequência, ainda bem que é uma fase só. E ainda bem que nesse ponto aí da história, provavelmente o Genichiro virou um bucha, né, pra tu, é tranquilo.
Aí você enfrenta o Genichiro e depois vem 3 fases do Ishin. Então assim, meu pai amado. Eu lembro que eu fiquei assustado quando eu vi isso. Eu falei, mano, que isso, mano? Só que assim, levei uma hora e meia mais ou menos, e aí eu zerei o Sekiro de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Acho que eu zerei o Sekiro umas 6 ou 7 vezes. Fui pegando os outros finais, eu platinei o Sekiro. E aí, cara, meio que virou uma dança a parada. E aí, tipo assim, eu basicamente masterizei, eu dominei o Ishin. É claro que, tipo assim, você tem que jogar concentrado, você tem que jogar focado ali, prestando atenção no que você tá fazendo. Mas, tipo, você jogando concentrado direitinho, sem meme, dá pra tu passar sem usar a cabaça curativa. Eu tenho um vídeo do Ishin, enfrentando o Ishin, que eu ia trazer no outro canal meu e acabou que eu não trouxe. Eu tava fazendo uma playlist só dando dicas, tipo, ensinando como passar dos bosses e tal. Eu amo esse jogo aqui, cara. É um dos meus jogos favoritos. Pra mim, é um dos melhores combates já feitos. Não só de Souls-like, como de jogos no geral. E aí eu tenho uma run aí, né? Tipo, que eu passo dele. Tá gravado isso, tá registrado. Que tipo assim, eu levo dano, né? Eu não passo, tipo, no hit, né? Não é. Eu levo um dano dele. Só que, tipo assim, eu passo sem usar a cabaça, por exemplo. Sabe? Porque eu tava com tanto controle da boss fight que eu não acabei precisando usar a cabaça. Então, isso que é o genial do Sekiro. Tipo, eu não sinto que você quebra o Sekiro, tipo, farmando, fazendo essas coisas, sabe? Diferente, talvez, de um Dark Souls, tu vai lá, farma pra caramba, faz uma rota que tu já pega uma arma bolada já no começo do jogo. Eu não sinto isso no Sekiro. O Sekiro é mais, assim, é a habilidade pura mesmo, sabe? Só que, tipo, conforme você domina o jogo, você joga, você vai acumulando horas de jogatina, enfrentando a Guild Boss várias vezes. Cara, a parada se torna um balé, sabe? Eu comento isso no vídeo que eu falei aqui, tá? Que é o primeiro vídeo aqui do canal, que é sobre a dificuldade no mundo dos games. Eu uso esse jogo aqui como base. Você domina e aí, tipo assim, chega um ponto que vira uma dança. Se você sabe o que fazer pra cada golpe dele, cara, tu domina isso daqui, sabe? Então é sensacional. Mano, a sensação que eu tenho enfrentando o Ishin é uma das melhores sensações que eu posso ter, assim, jogando videogame, cara. Assim, por chegar nesse ponto de dominar esse boss aqui, sabe? E quando eu vejo todo mundo falando assim, tipo, cara, é muito difícil, né? É insano. Tipo, eu fico mó feliz, assim, um pouquinho legal, cara. São 3 fases, né? São 3. Já o Genichiro, a primeira luta que você tem com o Genichiro e tal, eu dropei por meses. Eu não conseguia passar de jeito nenhum do Genichiro. Eu dropei por meses. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses sem jogar Sekiro, mano. Fiquei muito puto. E parecia impossível, assim, pra mim. Aí eu era um player totalmente diferente, né? No começo de Sekiro e depois, como eu já tava ali no final do jogo. Fase. Genichiro e Ishin 2 fases. E você enfrenta esse velho desgracento. Aí, nossa, ele é muito difícil. Ele dá dano, ele não para. Não, ele é bem Mano, difícil, ele é chega bem num momento difícil. que, tipo assim, você vai aprendendo a ponto que a primeira fase, que é o Genichiro, tu passa muito fácil. E aí você começa a penar, Sim. penar, sofrer. E aí você, beleza, eu já tô muito bom na primeira fase. Já tô indo basicamente sem sequer me curar pra segunda fase. Só que aí chega aquela fase que você começa a ficar cansado mentalmente. E aí você volta a perder Sim. na primeira fase e a tomar golpes que você não tomava. Esse é o ponto, esse é o problema. Quando chega nesse ponto, é o teu cérebro te dando um aviso que, tipo assim, mano, tira um descanso. Tira um descanso, para, respira um pouco, anda pela casa, entendeu? Levanta um pouquinho, deixa o controle de lado. Porque quando você. Eu percebo muito isso em mim mesmo. Quando eu começo a errar coisas que eu não tava errando, que são coisas muito de boa, eu falo, eu tô chegando num ponto que eu tô pifando aqui. Você começa a se estressar, ele vai virando esse ciclo, sabe? Esse tipo de boss que eu sei que é muito difícil, que é quando eu começo a ficar cansado mentalmente e eu começo a apanhar em coisas que eu não tava apanhando. Eu Exatamente. Falo, porque esse chefe realmente vai me dar um trabalho. Eu já sei que isso vai acontecer. Às vezes eu preciso dormir e acordar no outro dia mais de boa. Sim, exatamente, é isso mesmo. Né? Mas o Ishin aí tu volta mais relaxado, volta mais tranquilo, às vezes tu passa até de primeira, de segunda. Muito difícil. Eu acho que muita gente deve ter desistido na retinha final, porque ele é o último boss de Sekiro, mas muita gente deve ter desistido dele na última luta. E pra finalizar... Cara, ou não, talvez, né? Não sei, porque é tipo assim, pô, já tô aqui, cheguei no último boss, caraca, eu vou desistir aqui, sabe? Mas é embaçado, eu super acredito em pessoas desistindo desse boss aqui, porque ele é bem difícil mesmo, cara. Vamos, nós temos a nossa queridona. Malenia, maravilhosa. Malenia. Eu queria colocar mais boss de Elden Que Ring design, hein, nessa mano, lista, que mas visual, eu acho que mano. esses outros acabaram me impactando mais do que muitos bosses Caramba. de Elden Ring. Mas a Malenia, ela é algo especial. Ah, de longe eu acho que a Malenia realmente é mais marcante de Elden Ring. Um chefe que Eu gosto muito de segura várias, mas a Malenia... ela é uma chefe que tem 2 fases, golpes bem difíceis. Cara, a movezete da Malenia é absurda. Ela, eu simplesmente não sabia da existência de mímica nem build de sangramento. Eu fui no seco, na alegria de viver. Isso aqui impactou muito mais a minha Com vida. certeza, bicho. Eu apelei pra caramba contra Então ela. não tem como falar de outra aqui, embora tenha outros que sejam tão legais, tipo o Radan. Essa daqui, mano, aí é que marcou.
Principalmente se for radando a DNC, né? Meu pai amado. Ou muito. E a Malenia é muito difícil de fato, né? Com 2 fases, extremamente roubada, que fica te dando muito dano e vai... Sim. Mano, quando ela vai e comba você vê aquela vida toda dela enchendo. Você fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Exatamente. Eu não jogo, sei lá, um Candy Crush, era muito melhor, né? Eu ficar jogando esse negócio. Passa-se essas mensagens na sua cabeça quando você tá lutando com esse boss, né? Mas é um boss muito da hora. Onde é que eu fui me obviamente. meter, Esse aqui né? É um dos boss, eu acho que marcou pra sempre a história da From Software, porque Ah, com foi um certeza. chefe que foi Ficou muito popular. falado. Olha essa Quem movezete aí, joga mano. Valorant, Olha isso, quem mano. nunca jogou Souls provavelmente sabe da existência da Malenia, porque ela marcou justamente por essa sua extrema dificuldade. E basicamente é isso. Com certeza, Eu queria com ter certeza. colocado muito outros chefes aqui. É Eu difícil, é pensei em colocar difícil. O Dark Lurker do Dark Souls 2. Pensei em colocar o Balteus lá do Armored Core 6, que é o primeiro. Caraca, boss. nunca Ele é joguei muito Armored difícil, Core. né? Hoje ele já tá nerfado, mas ele foi muito difícil. Tenho na curiosidade. época. Mas eu achei que não consegui espaço pra colocar um Balteus da vida aqui, né? Tinha outros aí que eu gosto, enfim, o Orogotango de Sekiro, a Maiden Astra, que é um chefe do Demon Souls que eu adoro. Macaco Mas, aí né, de Sekiro marcou. tem uma enxugadinha aí. Marcou Mas é muita isso. gente. Quais que vocês acham mais marcantes? Deixa aí nos comentários. E é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e fui. Baita vídeo, hein? Que vídeo, mano. Baita vídeo. Eu, como grande fã de Souls-like, gosto muito de Souls-like. Esse vídeo aqui é um aperitivo maravilhoso. Cara, eu poderia depois trazer uma lista minha aqui também, separadamente aqui, dos 10 bosses aí mais marcantes pra mim da From Software. Mais pra frente aí talvez eu traga. Mas aí, você gosta de Souls-like? Você já jogou um desses jogos? Já enfrentou um desses bosses? Deixa aí nos comentários, comenta aí. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.